E olha, uma pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que a maioria dos brasileiros é contra a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com esse levantamento, 54% dos brasileiros são contra o perdão ao ex-presidente, que você sabe foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. 39% aprovam a possível anistia ao ex-chefe do Executivo. 2% dos entrevistados se dizem indiferentes ao assunto e 4% não souberam opinar. O Datafolha também mediu o índice de aprovação ao projeto da anistia, que envolve todos os condenados pelos atos de 8 de janeiro, e a gente mostra para você. 61% se dizem contrários a qualquer tipo de perdão, um aumento na comparação com o mês de julho. Outros 33% são a favor do projeto. 1% se diz indiferente, 5% não souberam opinar. A pesquisa ouviu 2.005 pessoas em 113 municípios do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vou chamar aqui Luísa Martins para conversar com a gente durante nosso Agora CNN. Luísa, essa pesquisa Datafolha reforça o discurso do Supremo Tribunal Federal de que não cabe anistia para Jair Bolsonaro e também para outros personagens dessa trama golpista, né? A gente acompanhou essas ponderações durante o julgamento. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Oi, Vitor, boa tarde para você, todos que estão conosco aqui no Agora, neste domingo. Vitor, sim, durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal sobre a trama golpista, foi uma ocasião em que vários ministros aproveitaram para dar esses recados ao Congresso Nacional, que, é claro, deve reforçar, elevar a pressão por parte dos parlamentares de oposição, logicamente, pela aprovação de uma anistia, seja ampla, geral e restrita, como querem aqueles que são mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, seja aquele texto light ou soft que tem sido articulado principalmente pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. De qualquer maneira, o que os ministros aproveitaram para dizer ao longo desse julgamento foi que anistia, perdão, indulto, graça, seja qual for o nome, se envolver crimes contra a democracia, esse perdão não é cabível, por uma questão, segundo os ministros disseram, de até coerência, Vitor, com a Constituição Federal. Se a Constituição Federal é o que baliza o Estado Democrático de Direito, como é que essa Constituição poderia aceitar, recepcionar, digamos assim, uma anistia que busca aliviar justamente os crimes contra o Estado Democrático de Direito? Então, isso foi dito ali claramente por vários dos ministros, principalmente pelo ministro Flávio Dino, Vitor, que fez questão de rememorar votos antigos, votos em ocasiões pregressas de vários dos ministros do tribunal. E um ponto que chamou atenção foi que Flávio Dino defendeu a inconstitucionalidade da anistia e citou outros 5 colegas que também já deram votos anteriormente nesse mesmo sentido, principalmente no julgamento do ex-deputado Daniel Silveira, do indulto que foi concedido por Bolsonaro a Daniel Silveira, que foi um dos primeiros condenados, né, por ataques ao STF. Aquele caso foi considerado um embrião de toda essa discussão que a gente viu se desenrolar, principalmente ali de 2021 para cá. Então, o ministro Flávio Dino, ele citou votos de Luiz Fux, de Dias Toffoli, do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar Mendes, citou vários outros casos de colegas que votaram nesse sentido, e aí junto com um possível voto de Flávio Dino, já seriam 6 votos no sentido de que não cabe anistia para crimes contra a democracia. 6 de 11 ministros, que é o quórum completo do tribunal, portanto, já formariam essa maioria contra a anistia. Claro que nada foi dito a respeito das propostas que estão sendo discutidas no parlamento, mas o recado foi dado e, claro, todos os ministros estão aptos sempre a mudar de posição. Pode ser que o julgamento, no caso do Daniel Silveira, esses votos não se repetiriam, né, eventualmente em um novo julgamento, mas de qualquer maneira, Dino já expôs ali publicamente quem já votou nesse sentido, porque aí, obviamente, haveria uma exposição maior desses ministros que eventualmente pudessem mudar de ideia. O ministro Alexandre de Moraes disse isso também, ele é relator da investigação do plano de golpe, falou isso várias vezes durante o julgamento. E é claro, o que a gente tem de informação em relação às discussões que estão em andamento no Congresso é que a anistia, então, seria inconstitucional, a anistia ampla, geral e restrita seria inconstitucional por esses motivos que eu citei, é o que tem sido conversado nos bastidores da Corte, mas tudo depende
do texto que for aprovado no Congresso Nacional. Se for um texto um texto que não venha carimbado, digamos assim, com a palavra anistia, perdão, que tenha como foco uma diminuição das penas para esses crimes contra o Estado Democrático, isso retroagiria, né, para beneficiar esses réus, então, inevitavelmente, geraria um alívio nas penas dos condenados pelo plano de golpe, mas não seria ali um perdão total a crimes contra a democracia. A questão é realmente qual vai ser o teor desse texto, se de fato vier mesmo a ser aprovado no Congresso, algo nesse sentido, Vitor. Pois é, né, Luiz? A gente tem visto agora essa nova incursão do presidente do PL, né, Valdemar da Costa Neto, buscando exatamente essa consolidação de um apoio, de uma base mais ampla, né, de uma série de outros partidos. Muito obrigado pelas informações e pelas leituras, nossa analista de política, Luísa Martins, que sabe tudo sobre o judiciário brasileiro. Obrigado.